Graça e paz, tudo bem com você? Vamos orar nessa hora. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o seu segredo é para aqueles que te temem, Pai, as quais o Senhor dará a conhecer, Pai, a sua vontade. Obrigado por esse momento. Obrigado porque passará céus e terra, mas as suas palavras não vão de passar. Em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de tentar fazer com você nessa hora que me ouve, depois de quase 10 anos sem gravar. O canal já fez um ano recente, mas eu gostaria de fazer com você uma reflexão acerca de uma passagem bíblica, logicamente que bastante delimitada, devido à questão de espaço-tempo, né? Cheio de abismo temporal e espacial, mas a cultura ocidental tenta se aproximar o máximo possível daquilo que está contido aqui nas escrituras de onde eu estou com a Bíblia. E nós vamos aí fazer uma leitura. Eu vou dividir o vídeo em várias partes, porque o meu intuito, eu sou apaixonado pelos livros, em especial os primeiros, né, que compõem o Pentateuco, a lei, e de maneira geral pela Bíblia. Né, eu busco sempre entender de maneira orgânica e de modo mais holístico. Procuro cada vez mais refinar, porque o cristão, ele deve ser como o vinho, em especial os ministros, que cada vez que passa o tempo ele está melhor. É como aquela passagem no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, tá? Onde Jesus ele manifesta o milagre, de modo que o mestre Sala vem depois e fala, né? Deixou o melhor vinho por último, né? Não é assim que se faz, primeiro serve o bom vinho. Então, o cristão, aquele que de fato procura obedecer e viver a palavra em sua excelência, ele deve, pelo menos, a cada diálogo, dia após dia, ir melhorando, de modo que aqueles que o conheceram lá atrás, depois vêm conversar, nossa, como que mudou, depois, nossa, como que está melhor, como que está um pouco mais, digamos assim, não apenas nas questões intelectuais, mas como que está realmente um cristão cada vez mais modelado, mais refinado, mais aguçado, mais voltado às coisas do reino, fala com intrepidez, com coerência. Então esse é o meu objetivo a cada dia, edificar a sua vida por meio de uma palavra abençoada. Amém? A gente vai conforme, isso aqui não são tomos, é como se fossem tomos, né? Mas eu vou dividir o vídeo em várias partes devido a o Senhor tem colocado dentro do meu espírito uma vontade tremenda de compartilhar coisas que eu aprendi. A gente vai aprendendo cada vez mais, a gente não sabe tudo, mas a gente vai, conforme o legado que nos deixaram, né, de conhecimento, de ensino, a gente vai melhorando e ampliando a nossa visão, amém? Salmo de número, nem sei se vai dar para falar tudo que eu quero nesse vídeo, amém? Salmo de número 90, verso de números 4. Já vou falar o tema do vídeo. Então, Salmo 90, verso 4 e verso 10. Verso 4 diz assim: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. É uma colocação de Moisés em relação a Deus. De novo, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Olha, Moisés fazendo uma colocação, inspirado pelo Espírito, escrevendo algo em relação a Deus. E no verso de número 10 ele diz assim: os dias da nossa vida, do ser humano, sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Vou repetir. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Amém?
O tema que eu quero trabalhar é Deus, ser humano e o tempo. É bastante amplo, né? Deus, o ser humano enquanto espécie, e já tentando corrigir aqui, não existe raça humana dentro das ciências humanas, história, filosofia, antropologia, arqueologia, entre outras. O ser humano é visto como uma espécie humana, não é raça. A raça está voltada às questões de animais dentro da biologia. Deus, e Deus também não é um ser, Deus é. Deus não é um ser, Deus é. É uma outra concepção que nós vamos trabalhar mais adiante. Deus, ser humano e tempo. Nós vamos tratar sobre as concepções de tempo futuramente, porque serão muitos e muitos e muitos vídeos sobre isso. Amém? Então, eu quero fazer algumas ponderações. Eu não vou nem entrar nas discussões, tá ok? Eu não vou nem entrar nas discussões ainda, porque é muita coisa que eu tenho que falar com vocês. Eu vou falar dentro de um olhar, aqui já seria um outro vídeo, dentro de um olhar, vamos colocar primeiramente teológico, dentro de um olhar histórico, dentro de um olhar filosófico, dentro de um olhar um pouquinho antropológico também, tá bom? Então vamos lá. Deus, ser humano e tempo. E o segundo texto que eu quero me embasar é o texto, eu vou estar trabalhando com um pouquinho de exegese, tá? Não é exegese, não. Não é colocar no texto o que eu penso. É extrair do texto aquilo que o próprio texto, porque o próprio texto se interpreta. Amém? Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Também disse Deus, façamos. Deus dizendo, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu não vou nem continuar, porque eu gosto de ser bem resumido, eu respeito o que está o texto e o contexto, tá? Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus falando, tá? Não vou entrar no mérito ainda da Trindade, porque isso envolve os concílios. Eu gosto de ser bastante preciso naquilo que eu quero falar. E o último texto é o texto lá de Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Essa parte que eu quero. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Então, falar sobre esse tema Deus, ser humano e tempo é um desafio, é inspirador, é instigante, é bênção, é gostoso, é prazeroso ao espírito. E falar sobre isso nos leva a fazer algumas ponderações. Então, presta atenção. Eu entrei no texto, eu vou lá fora e depois eu vou voltar. Eu vou fazer isso em todo o tempo. Eu entro no texto, vou lá fora e volto, beleza? Então, algumas ponderações aqui. O primeiro texto que nós vimos é uma fala, basicamente ele está falando que é Moisés que escrevera. Falar sobre os livros poéticos e os sapienciais é maravilhoso, porque existe dentro da tradição e dentro da teologia algumas linhas de pensamento, por sinal bastante coerentes, que vão dizer que não foi exatamente aqueles autores que escreveram, mas existe uma tradição de pessoas que subiam nas festividades especiais, né, que falavam, que recitavam, e que também com o tempo, devido às questões históricas, políticas e sociais, foram dados alguns salmos a alguns autores, que não necessariamente vão descredibilizar que seja algo não inspirado. Não, é inspirado. Tudo que está aqui é inspirado. Amém?
Mas existem essas linhas de pensamento que vários dos salmos que foram dados, por exemplo, a Davi, filhos de Jedutum, né? Entre vários outros autores, né, a levitas, é uma tradição que é dada a esses nomes de famosos, né, autores famosos, mas que nem sempre de fato pode significar esses personagens famosos. Esse aqui é um primeiro ponto que eu quero que você entenda. Eu vou explicar parte a parte, mas você precisa me entender, tá? Eu não posso atropelar, eu quero falar muita coisa, mas vamos devagar. Então, dentro dessa primeira ponderação que eu quero fazer é isso. Os nossos olhos fixos em quem escreveu. Quem escreveu foi inspirado? Foi inspirado. 2 Timóteo 3, de 6, de 7. Depois lá, 2 Pedro 1, 19, 20, 21. Você vai ver. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para redarguir, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso aí eu sei, né? Toda a escritura é divinamente inspirada, nós sabemos disso, né? Porque nenhuma parte da escritura que está aqui, né, foi falada meramente por ser humano, mas homens inspirados falaram por Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém? Nós aprendemos isso. Isso é importante. Então, você precisa abrir a sua mente para entender aquilo que eu quero explicar aqui. Porque se é para explicar, vamos explicar de maneira detalhada aquilo que nós sabemos, amém? E para a gente fechar esse vídeo, não dá para falar muito, é falar sobre o contexto do Gênesis. Gênesis 1 e Gênesis 2. Bom, como você entendeu, eu já falei no início, falar sobre o livro do Gênesis, ou falar sobre qualquer livro, você precisa ir até o início, entender quem escreveu, por que escreveu, o motivo por que escreveu. Só a título de conhecimento cronológico, para você ter uma base, Gênesis capítulo 1 foi escrito depois de Gênesis 2, porque eles se colocaram na ordem cronológica para nós entendermos. Mas na verdade vem primeiro Gênesis 2 e depois Gênesis 1. Sabia disso? Gênesis capítulo de número 2 foi escrito no século X a.C., quando Salomão, né, o maior homem em se tratando de sabedoria depois de Jesus, escrevera, ou pelo menos escrevera não, mas digamos que essa compilação, ou boa parte da compilação da Torá foi escrita na época de Salomão. Então o capítulo de número 2, na verdade deveria ser o capítulo 1, foi escrito no reino de Salomão, século X a.C. Isso dá 900 e alguma coisa, tá? Para ser preciso, para quem é rigoroso. E Gênesis capítulo 1 foi escrito no século 6, no exílio babilônico, de 586 a 538 antes da Era Comum, ou antes de Cristo, né? Então notem que se eu estou tratando de Deus, o ser humano e o tempo, eu tenho que primeiro estabelecer que as minhas leituras e os textos que eu vou me embasar seguindo a mesma lógica. Então entenda, já para começar, você já tem esse primeiro baque, essa primeira busca de procurar entender mais sobre o texto. Então, começando pelo tema, né? Começando por esse título que eu estabeleci, eu estou colocando as bases para você, porque eu quero assentar bem a minha base para fortalecer ainda mais a tua fé e para abrir ainda mais a tua mente. Eu espero que essa primeira parte desse vídeo venha instigar você a nos próximos vídeos, né, compartilhar, quem sabe dar uma sugestão para mim nos comentários. Irmão Deus, você poderia colocar isso, você vai falar disso, e assim a gente vai construindo a cada dia mais um conhecimento
pouco mais sólido. Eu não gosto de seguir as cartilhas. Você que tem a mente aberta, você vai me entender. As cartilhas traz algo, né? É aquilo ali, aquilo ali você segue. Não, eu gosto de estar aberto a entender várias linhas para ter um conhecimento um pouco mais global, né? Fazer aquilo que alguns cristãos intelectuais fazem, professores de hebraico, professores do grego, né? Muitos professores eu vejo, eles trazem vários autores para eles estabelecerem a base. É exatamente isso que eu quero fazer. Amém? Que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida até a parte 2 desse vídeo, tá?